O outro conceito que vem junto, né, meio que parzinho nessas discussões mercadológicas, é o desejo, né? E o desejo, ele tinha, vamos dizer, uma sustentação ainda mais frágil do que a discussão em torno da necessidade, não é? Então, o desejo, basicamente, era circunscrito a um querer. E este entendimento do querer, das vontades, vinha normalmente com uma camada também de um julgamento de que aquilo que eu quero, não necessariamente eu preciso, então, hierarquicamente inferior, né, do ponto de vista de uma legitimidade, evidentemente também num julgamento moral. O que a gente percebia é que essa ideia de desejo como satisfação, né, busca por algo específico, né, muitas vezes circunscrevia a ideia das marcas, né? Então eu preciso de um tênis, né, de um calçado esportivo, de um calçado para eu trabalhar ou para eu estudar, mas eu não preciso de um Nike, né? Então quase que como separando essas instâncias, né, da concretude do produto, como, bom, eu preciso de um calçado, mas eu não preciso de um calçado Nike, né? Então, vez por outra, ia, né, a distinção de necessidade e desejo ia para essa camada mais simbólica, não é? Dos significados, por exemplo, das marcas. É um conceito, evidentemente, insuficiente, não é? E quem vai dar conta né, dessa definição de desejo é a psicanálise. E aqui, de fato, a gente já entra, não é, num diálogo entre consumo e psicanálise, porque é a regionalidade científica que vai dar conta do entendimento do desejo, e o desejo ele é absolutamente fundamental para o consumo, não é? Então, consumo e psicanálise não poderiam ter ficado apartados todo esse tempo, não é? E, de fato, o nosso curso promove essa aproximação de maneira privilegiada em todos os momentos, né? Vocês vão ver essa discussão em vários, não só na nossa disciplina, não é? Mas quando a gente vai aproximar da discussão da semiótica com a psicanálise, enfim, a gente está o tempo todo transitando na interdisciplinaridade. Qual que é a ideia? Usando assim de uma maneira muito rápida, porque depois vocês vão aprofundar esse conceito com os professores psi, não é? Grosso modo, o que Freud vai estabelecer, né, para trazer a concepção de desejo, é entender desejo como falta, né? Ou seja, nós, né, nos constituímos, nós somos humanos e nossa característica é que somos, não é, faltantes, somos seres, não é, alicerçados nessa carência, não é? Temos uma fissura, e uma fissura absolutamente essencial. E o desejo humano, essa falta, essa incompletude essencial, natural que temos, nos coloca em movimento, né? Grosso modo, aqui, como eu falei, sem o compromisso, né, de aprofundamento neste momento, no conceito de pulsão, que vocês vão ver isso de maneira bastante detalhada e aprofundada. Um dos caminhos, né, de busca de uma completude possível, ainda que absolutamente transitória, se dá no consumo, não é? Então, somos seres incompletos, não é? Um pouco na tradição, né, entendendo de um falibilismo constitutivo. E por que isso? É um princípio muito incontestável, não é? Nós somos incompletos porque morremos. Se a gente quiser olhar o nosso sistema orgânico biológico, ele tende ao falibilismo, né? À certeza da morte, ainda que, evidentemente, não reflitamos sobre ela. Então, como um processo, como um sistema, desde um sistema mecânico que tende, né, por exemplo, a uma falência, o nosso sistema orgânico também tem uma finitude, não é? Tem um caminho. Esta finitude, este falibilismo nos coloca nessa condição de seres incompletos. Algo nos falta que não permite, por exemplo, a nossa eternidade, não é? Então, esta falta é o que nos coloca em movimento. Em outra medida, é vida, é signo de vida, não é? Somos seres desejantes porque somos humanos. Queremos, não é? Desejamos. E a busca da completude pode se dar e costuma se dar em vários aspectos da vida cotidiana, não é? E aí com os atravessamentos de todo tipo. O que é interessante a gente trazer, né, de novo, desse aporte nas reflexões, né, psi para a nossa discussão aqui, não é?
O desejo não tem necessariamente objeto na realidade. A gente vai ver isso, né, no consumo, isso fica muito claro, não é? Porque não existe, em última análise, satisfação do desejo, porque a satisfação é transitória. Então, quanto tempo dura a nossa satisfação? É muito difícil a gente dizer, não é? Em vários aspectos da vida, não só no consumo. No consumo, talvez seja até mais fácil, não é? Mas é sempre transitório, né? Porque a gente entra num ciclo de satisfação e insatisfação eterno, não é? Que precisa ser, de alguma maneira, alimentado, realimentado eh, consistentemente e infinitamente, não é? Ou seja, a gente tem que entrar nesse processo de satisfação, entra no processo de satisfação, essa satisfação vai sendo erodida, né, novo desejo se instala e assim vai, é um ciclo permanente. Né? Então, o desejo é uma busca, né? Quer dizer, o desejo é esta falta que nos coloca em busca, né? De encontrar algo que nos satisfaça. Evidentemente, um dos caminhos possíveis é a sublimação. O que que é isso, né? A pulsão, ou seja, esse movimento é inibido em relação ao seu alvo, a gente simplesmente muda, né? A gente é impedido, inibido em relação àquela satisfação e a gente desloca, não é? Como o desejo é uma falta, ou seja, um vazio, né, característica dessa nossa incompletude constitutiva, em princípio, qualquer coisa, entre aspas, objeto, entre aspas, né, material, imaterial, subjetiva, cultural, simbólica, pode ocupar esse lugar. Não é? Desde, se a gente quiser fazer um olhar muito simples, muito cotidiano, né, da sabedoria popular, mente vazia, oficina do diabo. Não é? Ou seja, aquilo que não está ocupado, não é? Poderá ser preenchido, ocupado, tomado por qualquer coisa, entendendo a coisa entre aspas, não é? Não necessariamente coisa no seu sentido de concretude. Não é? Grosso modo, né, nós vamos buscando, né, objetos, de novo, objetos entre aspas, né, que a gente vai, de alguma maneira, integrando, né, de alguma maneira, colocando, né, metonicamente, por isso eu colocar aqui entre aspas, né, e que, de alguma maneira, né, este objeto, de novo, não necessariamente material, nos traz satisfação, né? De alguma maneira, nos preenche, né, de significado, nos preenche, nos toma de alguma maneira, atende, né, a esse movimento faltante, essa nossa condição faltante, como se de alguma maneira preenchesse essa falta. Né? Então, trazendo esse apógeo da psicanálise, desejo igual falta. Né? O que, que a gente percebe? Né? Esse movimento, quando a gente olha, né, no ponto de vista do consumo, a gente vai buscar a satisfação por meio da cultura material, por exemplo, do consumo, ou mesmo imaterial, a gente entra num processo de satisfação e imediatamente no momento seguinte, se a gente quiser usar essa temporalidade, esse sentimento de satisfação vai sendo erodido, influenciado por uma infinidade de coisas. Mas aqui eu gostaria de dar destaque à linguagem publicitária e à produção constante de inovações. Não é? Um exemplo no âmbito do consumo, se a gente quiser falar de algo muito concreto, é o iPhone. Né? Você tem uma quantidade seriada ou serializada de produtos, então, sei lá, o iPhone 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Pro, por exemplo, ou seja, é a indústria de produto, né, dizendo que agora tem um novo, agora tem outro novo, agora tem outro, tem outro, tem outro, que vai aportar funcionalidades, que vai aportar design, que vai aportar, enfim, diferenças que o posicionam, mas isso tudo carregado no universo simbólico da marca, no nosso caso aqui falando de iPhone, da marca Apple. Não é? Então, a ecologia publicitária da marca, ela nos penetra, erodindo, né, a nossa satisfação. Por exemplo, se eu tenho um iPhone 15, né, tem o lançamento, a campanha publicitária do iPhone 15 Pro, bom, aquele iPhone 15 já não é mais o último grito da inovação, é? Para dar um exemplo bastante concreto. Claro que a busca da completude vai se dar em diferentes planos, em diferentes eixos, em diferentes possibilidades, em diferentes caminhos.
Se a gente quisesse sistematizar alguns deles, é um pouco essa ideia que eu trago aqui para vocês, a gente poderia falar das diferentes possibilidades de vivência, né, da religiosidade. Claro que aqui eu trouxe exemplos bastante concretos, não é? Então, os templos, as edificações, né? Igrejas, templos, sinagogas, não é? Eh, catedrais, não é? Mas também os santos, os objetos de culto, os objetos de manejo, não é? Então, sei lá, a menorá, o cálice, o sangue e o vinho, não é? A vela, ou seja, essa infinidade de objetos, que algumas religiões têm mais do que outras, né? Tem uma iconoclastia maior do que outras, não é? Mas a ideia é que a religiosidade materializada em concretudes ou não, algumas são muito mais, né, conectadas a uma ideia de quase que uma filosofia de vida, muito mais do que ir a determinados locais ou vivenciar aquela profissão de fé, dentro de parâmetros muito ajustados ou diante de, por exemplo, materialidades como uma imagem santa, né, que é o caso, por exemplo, da tradição católica, umas mais, outras menos, mas um pouco a ideia de que as religiões, né, colocando aqui de forma absolutamente plural, de alguma maneira aplaca, né, ela preenche de alguma maneira essa nossa incompletude essencial, essa nossa falta constitutiva da nossa humanidade, não é? O que a gente percebe é que algumas religiões, e aqui, né, eu posso falar um pouco mais da religião católica, porque é que eu conheço um pouco mais, não é? Também aqui não tem nenhum julgamento, mas sim conhecer mais dela do que outras, não é? Eu posso dizer que tem, né, uma construção de completude muito bem orquestrada ou estrategicamente muito bem pensada e comunicada aos seus fiéis católicos, não é? Principalmente quando a gente tem em conta que a Igreja Católica se constitui a partir do entendimento do pecado original, quer dizer, tem várias perspectivas, eu estou olhando por essa, não é? Então, nós nascemos com o pecado original, um pouco a ideia de que a gente nasce na falta, não é? Então, a Igreja Católica, ela parte desta concepção, que eu comecei a entrar nela por meio da psicanálise, mas eu posso olhar a partir da religião, e nesse caso a religião católica. Então, nós nascemos com o pecado original, ou seja, tem ali algo, não é? Da ordem da falta, né? Que de alguma maneira precisa ser solucionado. Não é? E aí você cria, né, os mandamentos, os sacramentos que te colocam numa história, te colocam numa trajetória. Então, por exemplo, você nasce, se você é católico e vive nos preceitos desta religião, vai ter um batismo. Não é? Então, vai ter um batismo por quê? Um pouco a ideia que eu falei estratégica, né, construída de solução dessas nossas faltas. Então, se eu nasço com o pecado original, aí eu sou batizado, é quase que a ideia de que eu nasço com, né, com uma dívida, com algo que precisa ser solucionado, durante o sacramento do batismo, isso é resolvido. Um pouco a ideia é zerado. Aí depois tem todo o processo de continuidade, né, que você vai entrando nos caminhos onde os mandamentos vão dizendo, né, nesse julgamento do que pode e do que não pode, e aí eventualmente você vai cometer coisas que esbarram nessas possibilidades e nessas interdições, e aí você precisa, sei lá, fazer a crisma, que é a confirmação, você já é maiorzinho, 9, 10 anos, você vai confirmar aquilo que seus pais e seus padrinhos, né, professaram no momento do seu batismo. E assim vai com o crisma, com o casamento, com a unção dos enfermos. Já há um pouco a ideia que, como eu falei para vocês, falando da Igreja Católica, que eu conheço um pouco mais, que de alguma maneira vai se colocando nessa história, nessa trajetória, sempre nessa linha do pecado, da falta, fazendo essa analogia que eu estou levando vocês a construírem comigo, e da absolvição, ou seja, da satisfação, da solução desse tensionamento. Como eu falei, cada uma das religiões, de alguma maneira, vão buscando, né, essas estratégias, esses caminhos para nos aplacarmos, para nos sentirmos melhor, para nos sentirmos, se a gente quiser,
satisfeitos, não é? Aqui eu gosto dessas imagens, porque logo após a pandemia, o primeiro carnaval que a gente teve, se não me engano, foi 2022, que a gente teve realmente que teve algum carnaval de rua, né? Muitas, mas muitas, muitas escolas de samba trouxeram religião ou religiões plurais para as avenidas, São Paulo e Rio. Estou falando desse eixo também, que é o que mais me chega, que eu mais recebo referências. Não é? Então, de todos os tipos, né, religiões de matrizes diversas, trazendo essas discussões. Então, momentos de maior tensão, né, momentos limites, como o que a gente passou com a pandemia, né, ninguém tem dúvida disso, a religião entrando de maneira destacada, né, em tentar aplacar esses nossos tensionamentos. Então, aqui a gente viu, aqui são várias imagens do carnaval, o carnaval das avenidas, das escolas de samba. Então, um eixo possível de completude sempre foi a religião, né, e tendencialmente nunca deixou de ser, não é? As diferentes religiões. Outro eixo de busca da completude são as pessoas, as relações, os afetos, não é? Então, se relacionar bem, preferencialmente, né, nos traz esse sentimento de pertencimento, de acolhimento, de amor, né, de agradabilidade, ou seja, nos traz uma certa completude, nos faz bem, né? Se a gente quiser chamar de satisfação, né? Esse sentimento aprazível. Então, os afetos, né? A religião é um caminho, os afetos, as relações, as pessoas, os casais, os grupos, os amigos, os familiares, vão muito nessa linha também de trazer satisfação para a nossa vida. O terceiro eixo que a gente poderia falar, também muito recorrente, e aqui de novo sem fazer julgamento moral, é o mundo produtivo, o trabalho, o emprego, a produção, o nome que a gente queira dar, não é? Não necessariamente no sentido de trabalho remunerado, não é isso, não é? Mas a vida produtiva, ela tem esta capacidade também de nos tomar, de nos preencher, de nos satisfazer, não é? Independente da área, né? Independente das interpretações que a gente tem hoje. Como eu falei, né? Não só, eu sou engenheiro, mas sou engenheiro, sou fotógrafo, sou chefe de cozinha, eu cuido dos cachorrinhos, não é? E eu também sou, sei lá, dentista, enfim, essas múltiplas possibilidades da vida produtiva trazem satisfação, né? A rigor é um eixo bastante importante. Dentro de uma dinâmica produtivista, ela acaba crescendo muito, não é? Então, a gente tem aqui, ou poderia ter aqui, um momento, né, de reflexão super crítica, não é o nosso objetivo hoje, não é? Mas super crítico, né, dessa exacerbação, né, da vida produtiva como um valor supremo, não é? E a gente poderia falar dos burnouts, a gente poderia falar, enfim, dos excessos, não é? Do mundo do trabalho, enfim, mas é um eixo, de fato, de satisfação, né? Esta vida produtiva, realizadora, enfim, criativa do mundo do trabalho, se eu quiser chamar do emprego, etc, etc, etc. Então, eu tenho religiosidades, eu tenho as pessoas, as relações, os afetos, eu tenho a vida produtiva, se eu quiser chamar genericamente de trabalho, e eu tenho o consumo.